que a gente vai fazer hoje? Na aula passada a gente terminou a lei de execução. Eu falei agora de novo com Marielma, porque eu soube que vocês ainda não receberam o material. Mas eu tinha passado o material para ela, e ela tem as listas de e-mail. Acho que uma outra pessoa ficou de colocar no aluno online, não botou. Eu conversei com ela agora de noite e ela se comprometeu amanhã de manhã a mandar o material para os e-mails de vocês, porque nem todo mundo acessa o aluno online. Então vão esses materiais que a gente está usando aqui e deve ir, como eu tinha combinado com vocês, uma bateria de questões sobre tudo aquilo que a gente vai ver ao longo do curso. Como a gente terminou a execução, já se sintam à vontade para resolver as questões relativas à execução, e aí na aula da semana que vem, de quinta-feira, vocês trazem as eventuais dúvidas que tiverem, sempre, e não havendo chuva, chegarem um pouco antes, né? E aí a gente resolve essas pendências que porventura existam. O que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai ver rapidamente, espero eu, a Lei de Medida Cautelar Fiscal. Então a gente vai trabalhar a Lei 8397 de 92, que é a Lei de Medida Cautelar Fiscal 8397 de 92. Basicamente, para a gente ter uma visão geral sobre o que é a medida cautelar fiscal, qual é o seu propósito, quais os casos em que ela se aplica, os seus requisitos, e alguns debates jurisprudenciais sobre alguns dispositivos da lei de medida cautelar. E depois a gente vai avançar para a ação declaratória e a ação anulatória, se der tempo. E entrar na anulatória se der tempo, se não der tempo, a ação declaratória a gente continua na semana que vem. Então vamos começar com a lei de medida cautelar fiscal. Veja, a Lei 8397 de 92, a Lei de Medida Cautelar Fiscal, ela tem um propósito muito importante e ela é fundamental na atuação das fazendas públicas exequentes. Por quê? Qual é o objetivo, qual é o propósito da Lei de Medida Cautelar Fiscal? É permitir que o fisco, majoritariamente em medida preparatória, por que eu digo majoritariamente medida preparatória? Porque a gente vai ver daqui a pouco que eu posso ajuizar a medida cautelar fiscal tanto de forma preparatória ao ajuizamento da execução, ou seja, antes que já exista a execução fiscal, como após o ajuizamento da execução fiscal, em mecanismo incidental a esse processo executivo. Mas hoje, a medida cautelar fiscal é utilizada pela Fazenda Nacional e pelas procuradorias estaduais e municipais majoritariamente em mecanismo preparatório. Tá? Então, o grande objetivo da medida cautelar fiscal é permitir que, em mecanismo preparatório, naquela situação na qual ainda não existe execução fiscal em curso contra aquele determinado devedor, e na qual eu constato que aquele devedor ele está realizando condutas de dilapidação de seu patrimônio, que eu possa, que a gente já vai ver quais são, que eu possa, através do ajuizamento dessa medida cautelar fiscal, proteger ou tornar indisponível esse patrimônio penhorável, de modo acautelando esse patrimônio, de modo a que no futuro, quando do ajuizamento da lei da execução fiscal, quando do ajuizamento da medida executiva, essa medida executiva não seja infrutífera. Veja, se eu me deparo com uma situação na qual não existe execução fiscal, eu tenho um determinado devedor, existe débito tributário contra ele, mas a execução fiscal não foi ajuizada ainda, e eu constato que esse devedor começa a agir a partir de uma das situações, ou a partir de um dos fatos elencados na lei 8397, eu posso então me utilizar da medida cautelar fiscal como esse mecanismo acautelatório, né, que me permite tornar indisponível esse patrimônio, evitando que esse devedor dilapide esse patrimônio, se desfaça dele, e impedindo assim então que no futuro, quando do ajuizamento da execução fiscal, eu chegue numa situação na qual eu não tenha mais patrimônio disponível para promover a satisfação daquele crédito, o que geraria necessariamente, como a gente viu na aula de ontem, num determinado momento, a suspensão pelo artigo 40, o posterior arquivamento e uma eventual extinção daquela execução fiscal pela configuração da prescrição intercorrente. Então, o propósito da lei de medida cautelar fiscal é esse. Por que eu comecei dizendo que a medida cautelar fiscal ela é majoritariamente utilizada hoje em mecanismo preparatório? Porque, a despeito da lei permitir que ela seja ajuizada antes ou depois da execução fiscal, hoje, atualmente, depois da Lei Complementar 118 de 2005, o próprio Código de Processo, ou melhor, o próprio Código Tributário Nacional, ele já estabelece um mecanismo de indisponibilização de patrimônio do devedor dentro dos autos da própria execução fiscal. Que mecanismo é esse? É o artigo 185A do CTN. Se você abrir o seu CTN no artigo 185A,
você vai ver que o Código Tributário Nacional, e esse artigo ele foi incorporado pela Lei Complementar 118 de 2005, então você vai ver que o próprio CTN, no artigo 185A, ele estabelece um mecanismo de decretação pelo juiz de indisponibilidade do patrimônio do devedor. Ele diz lá que se o procurador que está atuando naquela determinada execução, se ele procurou patrimônio penhorável, se ele fez bacen júri, se ele procurou imóvel, se ele procurou carro, e se não há patrimônio disponível algum, ele pode solicitar ao juiz da execução que, com base no artigo 185A, o juiz decrete a indisponibilidade do patrimônio do devedor. Veja, como é que essa decretação dessa indisponibilidade do patrimônio do devedor é feita com base no artigo 185A? Por mera petição nos próprios autos do processo executivo. Então, você apresenta a petição dentro do processo de execução fiscal e diz: excelência, não há patrimônio penhorável, não há patrimônio disponível. Eu quero, então, com o fundamento ou com a possibilidade que o artigo 185 me dá, 185A me dá, que o senhor decrete a indisponibilidade dos futuros bens deste devedor. De modo a que, se algum bem vier a existir no futuro, ao surgir, ele já esteja desde o início indisponibilizado, impedindo então que esse devedor o aliene ou se desfaça dele e tornando infrutífera então a execução fiscal. Quando o artigo 185A ele surge depois da Lei Complementar 118, a doutrina majoritária diz, e há um bom entendimento jurisprudencial nesse sentido, que ele torna ineficaz, ou digamos assim, que ele diminui a importância, ou pelo menos a aplicabilidade, da medida cautelar fiscal incidental ao processo executivo. Veja, se eu posso obter a indisponibilidade do patrimônio nos próprios autos da execução fiscal por petição dirigida ao juiz, na grande maioria dos casos não há necessidade de que você ajuize uma ação autônoma, que é a medida cautelar, que vai gerar contestação, que vai gerar contraditório, que vai gerar autos apartados, né? Como acontece na instância preparatória, quando eu ainda não tenho execução fiscal em curso. Eu quero chamar aqui a atenção para uma coisa, no que concerne esse artigo 185A. Veja, não confunda, por favor, isso é fundamental para a Fazenda Nacional. Né? Não confunda, e obviamente para quem vai fazer concurso para procurador, né? De preferência para a Fazenda Nacional. Né? Não é tão emocionante quando os alunos fazem concurso para a Fazenda Nacional. Olha, agora em julho, no começo de julho, na primeira quinzena de julho, vai haver nomeação no concurso de procurador da Fazenda. E nessa turma agora, dos últimos aprovados, dos 200 e poucos aprovados, eu tenho 37 alunos. Né? Eu vou para a posse, é uma coisa emocionante. Eu tenho mais de 100 colegas na carreira, 100 procuradores da Fazenda Nacional que já foram em algum momento da vida meus alunos. Você quer coisa mais maravilhosa do que isso? É ótimo. Por quê? Porque ser procurador da Fazenda Nacional é a melhor coisa que você poderia ser na vida, se você optar pela área jurídica. Não confunda o artigo 185A com o bacen júri. Por que eu quero dizer isso? Porque muitas vezes os juízes, de forma inadvertida, de forma equivocada, eles utilizam o artigo 185A como fundamento do bloqueio bacen júri. E o artigo 185A ele não é fundamento do bloqueio bacen júri. O bloqueio bacen júri ele é pedido nos autos de execução e ele deve ser deferido pelo juiz nos autos de execução com fundamento no artigo 655 e 655A do Código de Processo Civil e com fundamento no artigo 11 da própria Lei de Execução Fiscal, que estabelece aquela gradação dos bens prioritários dentro do processo executivo que a gente já trabalhou e que, ao estabelecer essa gradação, coloca o dinheiro como bem prioritário. Tá? O artigo 185A, ele não está tratando do bacen júri. O artigo 185A, ele trata de um fenômeno diferente, que é propriamente o fenômeno da indisponibilidade. Se você lê o caput desse artigo 185A, ele começa dizendo o seguinte: não localizados bens passíveis de penhora de um determinado devedor, o procurador da Fazenda exequente poderá requerer ao juiz que decrete a indisponibilidade do patrimônio daquele determinado devedor. Então veja que a premissa do artigo 185A é de que eu não tenho patrimônio penhorável. Veja, se eu não tenho patrimônio penhorável, o artigo 185A ele não pode ser nunca fundamento do bacen júri. Porque se eu fizer o bacen júri e o bacen júri ele restar positivo, eu não vou decretar indisponibilidade. Eu vou realizar a penhora.
daquele valor que foi constrangido numa determinada conta corrente. E uma vez realizada a penhora, apresentados os embargos do devedor, eventualmente eu vou converter aquele valor em renda para aquela determinada fazenda exequente. Então, a utilização do artigo 185A, ela já olha para cá, a utilização do artigo 185A, ela já pressupõe que você tentou o Bacenjude e que o Bacenjude é negativo. Não há carro, não há imóvel, não há sequer valores penhoráveis em conta corrente, porque é o bem prioritário, inclusive. E é exatamente porque não existe nada que eu agora tenho que, com base no artigo 185A, lhe pleitear a excelência, não penhora. Quando eu requero Bacenjude, eu tô requerendo garantia. E ao requerer garantia, futura penhora, caso o Bacenjude seja positivo. É exatamente porque não há penhora, porque não há Bacenjude, não há imóvel, não há carro, que a única coisa que eu posso lhe pleitear agora é a decretação da indisponibilidade de eventuais bens futuros daquele devedor que venham a surgir. Percebe? A decretação da indisponibilidade, com base no artigo 185A, ela é... A Fazenda Nacional defende isso, e eu tenho convicção acerca disso, ela é medida cautelar incidental nos autos da execução fiscal. Por que essa decretação de indisponibilidade ela é medida cautelar incidental nos autos da execução fiscal? Porque o que eu estou requerendo é que o juiz, em provimento cautelar, antes que os bens existam, nas circunstâncias nas quais eles não existem, decrete a indisponibilidade de bens futuros que venham a existir. Aí você muitas vezes se depara com decisões dos magistrados de primeira instância, especialmente os magistrados estaduais, e aí veja. E aí eu tinha um aluno que dizia assim, a senhora está sempre criticando os magistrados estaduais. Não estou criticando os magistrados estaduais, eu estou constatando a realidade. Você se depara com decisões... É verdade. Você sabia, informação absolutamente útil para você entender a conjuntura da realidade concreta. Você sabia, por exemplo, que em Pernambuco o tributário entrou no concurso para magistratura estadual nesse último? Até esse último concurso, antes desse último concurso, um juiz estadual em Pernambuco, ele não tinha feito prova tributária para ser juiz. Mas ele trabalha nas varas da Fazenda Pública. Enfim. Aí você pega as decisões da magistratura estadual e a maioria dos juízes dizem assim, os federais também, mas majoritariamente os estaduais. Você requer indisponibilidade com base no 185A. Aí ele diz, indefiro a indisponibilidade porque já foram feitas todas as tentativas dentro do processo executivo. A gente já tentou bloquear Bacenjude, a gente já tentou localizar carro, já tentou localizar imóvel, já fez o Bacenjude várias vezes, esperando que pela passagem do tempo agora pudesse haver valores disponíveis em conta corrente. E não há. Ou seja, a gente já tentou tudo o que era possível e nada deu resultado. Então, para que eu vou decretar indisponibilidade? Indefiro a indisponibilidade. Aí você diz, mas excelência, eu estou requerendo a indisponibilidade exatamente porque nada deu resultado. Se alguma coisa tivesse dado resultado, eu não estava requerendo disponibilidade, eu estava requerendo a penhora. A lavratura do auto de penhora, como garantia daquilo ali que está funcionando. Né? Seja depósito, seja fiança, seja nomeação do próprio bem, de titularidade própria de terceiro. A indisponibilidade, ela já pressupõe necessariamente a inexistência de patrimônio penhorável, porque ela é medida cautelar incidental na execução fiscal. Seu objetivo é atingir bens futuros que venham a ser de titularidade desse executado no momento que não é o presente, já que no momento presente esses bens eles efetivamente ainda existem. Tudo bem? Então, ante essa possibilidade de dentro da execução fiscal eu me utilizar da indisponibilidade do artigo 185A, a medida cautelar como processo autônomo fundamentada na Lei 8397 de 92, na prática, ela é muito mais utilizada e esse é um mecanismo preparatório, antes do próprio ajuizamento da execução fiscal, tá? Então vamos começar a ver a Lei de Medida Cautelar e trabalhar os aspectos mais importantes dessa Lei de Medida Cautelar. Oi. Essa disponibilidade, então, ela é requerida antes daquela suspensão que é de um ano? Sim. Logo no início, assim? Às vezes antes e às vezes depois da própria suspensão, porque, veja, as coisas não são contraditórias. Se eu não tenho patrimônio penhorável, vocês entenderam a pergunta dela? Ela disse, olha, essa indisponibilidade com base no artigo 185, ela é requerida antes ou depois daquela suspensão do artigo 40 que a gente trabalhou ontem? Às vezes antes, às vezes depois. Elas não são medidas contraditórias. Se eu não tenho patrimônio penhorável naquele momento eu não tenho como dar andamento à execução fiscal. Eu vou fazer o quê? Se não há patrimônio naquela situação concreta.
Só me resta, em determinadas circunstâncias, esgotadas todas as tentativas efetivamente, requerer a suspensão com base no artigo 40, esperar o transcurso do prazo de suspensão, no qual não corre prescrição, a partir dali contar o prazo prescricional quinquenal de 5 anos, como a gente viu, e eventualmente suportar a decretação de uma prescrição intercorrente. Isso não me impede, no entanto, de requerer ao juiz que, na inexistência de bens, ele decrete a indisponibilidade de patrimônio futuro. Ou seja, se ao longo do prazo prescricional surgir patrimônio, excelência, o que eu estou lhe pedindo é que esse patrimônio ele já surja desde logo indisponibilizado. Ou seja, que esse devedor não possa mexer nele. Porque se não for assim, ele vai poder alienar esse patrimônio, se desfazer dele ou mexer nele, antes, muitas vezes, que eu, na condição de fazenda exequente, tome conhecimento acerca da existência daquele bem. A lógica é essa. Percebe? O 185A é muito mais simples de se cumprir os requisitos dela. É, muito mais simples. Da ação contra fiscal. Sim, muito mais simples. Muito mais simples. Muito mais simples. Exatamente. Até porque, veja, a ação, a medida cautelar fiscal, os requisitos eles são muito mais complexos, porque você vai ver que a medida cautelar fiscal, majoritariamente, é utilizada antes do ajuizamento da própria execução. Então, se é antes do ajuizamento da própria execução, e se tecnicamente ainda não há execução fiscal, e não há embargos, e não há possibilidade de exceção, eu tenho que dar todo um mecanismo de defesa a esse executado dentro desse processo de medida cautelar fiscal. E aí eu vou estabelecer requisitos bem complexos, bem difíceis de serem comprovados, para que eu possa ter procedibilidade nessa ação, para que essa ação possa andar. São esses requisitos que a gente vai ver agora. Tá? Ele diz já. Artigo 1º. A gente vai trabalhar os artigos relevantes. O procedimento cautelar fiscal poderá ser instaurado após a constituição do crédito, inclusive no curso da execução judicial da dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e respectivas autarquias. O artigo 1º da Lei 8.397 de medida cautelar fiscal, ele já lhe traz o primeiro requisito essencial para que eu possa falar na possibilidade de propositura da medida cautelar, que é a existência de constituição do crédito tributário. Ou seja, ainda que eu possa ajuizar a medida cautelar fiscal antes da própria existência da execução fiscal, não há que se falar em ajuizamento de medida cautelar antes que o crédito tributário exista, o que significa antes que o crédito tributário esteja devidamente constituído. Só há que se falar na possibilidade de eu indisponibilizar o patrimônio do executado em relação ao crédito tributário que já está devidamente constituído. Surge aqui um debate, que eu ia trabalhar mais à frente, mas que a gente vai antecipar um pouquinho e a gente retoma ele depois, que é o seguinte. Perceba que o artigo 1º da Lei de Medida Cautelar Fiscal, ele exige constituição do crédito, mas em momento algum ele fala em constituição definitiva desse crédito. Consegue perceber a diferença? Qual é a diferença aqui entre constituição do crédito e constituição definitiva do crédito? A gente diz basicamente que a constituição do crédito se dá pensando no lançamento de ofício. A gente estabelece que a constituição do crédito se dá quando da realização do lançamento. Uma vez realizado o lançamento, vou colocar aqui, uma vez realizado o lançamento, ato contínuo, eu vou ter a notificação desse lançamento ao sujeito passivo. A jurisprudência do STJ diz que essa notificação desse sujeito passivo acerca desse lançamento é condição de eficácia e validade desse ato. Ou seja, sem essa notificação não se perfaz a perfeita constituição do crédito. Mas uma vez notificado esse sujeito passivo acerca desse lançamento, eu notifico para que ele possa então instaurar o processo administrativo fiscal. Que ele possa instaurar a fase administrativa de defesa acerca daquele determinado crédito. Uma vez instaurado o processo administrativo fiscal, a defesa administrativa, no momento temporal, lá no futuro, em que esse processo administrativo fiscal ele se finalizar e não houver mais a possibilidade de alteração administrativa daquele lançamento tributário que foi realizado, opera-se então a constituição definitiva desse crédito. Tá?
Enquanto que o lançamento, então, ele importa em constituição do crédito, só há que se falar em constituição definitiva do crédito quando do final do processo administrativo fiscal, dentro do qual o sujeito passivo pode ou não exercer o seu direito constitucional de ampla defesa e contraditória. O artigo 1º da Lei de Medida Cautelar Fiscal, ele fala na necessidade de que haja constituição do crédito, mas em momento algum ele fala da necessidade, veja, pelo menos na literalidade da norma, de que haja constituição definitiva desse crédito. O que significa que uma vez, sob a ótica do artigo 1º, que uma vez havendo lançamento, mesmo que ainda haja debate administrativo acerca desse lançamento, nada impediria, a casos cumpridos os requisitos previstos nos artigos subsequentes da lei, que a fazenda exequente já ajuizasse desde logo a medida cautelar fiscal. Tá? Por que o artigo 1º, ele exige que eu tenha a constituição do crédito? Essa necessidade de que eu tenha constituição, mas não necessariamente constituição definitiva, ela fica clara, pelo menos ao meu ver, ela é ratificada, perceba aí, pelo artigo 11 da Lei de Medida Cautelar. Vamos olhar o artigo 11, que diz assim. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. No final, artigo 11, ele diz: quando a medida cautelar fiscal, 11, quando a medida cautelar fiscal for concedida em procedimento preparatório, deverá a Fazenda Pública propor a execução judicial da dívida ativa no prazo de 60 dias, contados da data em que a exigência se tornar irrecorrível na esfera administrativa. Ele diz, olha, se você está ajuizando a medida cautelar fiscal em mecanismo preparatório, antes que já exista a execução fiscal em curso, né, uma vez se operando a constituição definitiva desse crédito na instância administrativa, ou seja, no momento em que esse crédito se tornar irrecorrível nessa esfera administrativa, você tem agora 60 dias para promover o ajuizamento da execução fiscal, que em relação a essa medida cautelar se coloca como demanda principal. Se transcorrer o prazo de 60 dias, desse momento em que a decisão administrativa se torna irrecorrível, e você não promoveu devido ao ajuizamento da execução fiscal correlata, a medida cautelar fiscal, se ela foi tida por procedente e se ela estava gerando seus efeitos típicos, ela perde a sua validade. Ela perde a sua eficácia. Veja, se o artigo 11 da Lei de Medida Cautelar Fiscal, ele estabelece que, sendo essa medida cautelar fiscal concedida em mecanismo preparatório, eu tenho um prazo de 60 dias para ajuizar a demanda principal, que é a execução fiscal, a partir do momento em que se estabelecer irrecorribilidade na instância administrativa, ou seja, quando eu tiver constituição definitiva, o que ele está me dizendo implicitamente é que eu posso ajuizar a medida cautelar fiscal antes dessa efetiva constituição definitiva. É só a parte dela que corre contra mim o prazo para ajuizar a execução fiscal. A demanda preparatória, ou melhor, a demanda principal, mas não a demanda preparatória, que é a medida cautelar em si, tá? A jurisprudência, pelo menos no âmbito dos tribunais regionais, tem ratificado esse entendimento de que a conjugação do artigo 1º com o artigo 11 da Lei de Medida Cautelar Fiscal permite e admite o ajuizamento da medida cautelar desde que haja constituição do crédito tributário, ainda que não haja efetivamente constituição definitiva desse crédito. Existem, no entanto, precedentes no STJ. No STJ você tem precedentes nos dois sentidos. Existem, no entanto, precedentes no STJ que condicionam ou que determinam que esse ajuizamento dessa medida cautelar fiscal só poderia se dar após o esgotamento do debate administrativo do crédito. Vou lhe mostrar os precedentes. Vamos ver primeiro dos tribunais regionais. Tá para cima. Medida cautelar fiscal, procedimento preparatório, constituição regular do crédito tributário, cabimento. Da interpretação dos artigos 1º, 2º, 3º, 4º, 11 e 12 da Lei 8397 de 92, em sua redação original, conclui-se que tanto a época da propositura da ação cautelar fiscal, quanto por ocasião do julgamento do processo no primeiro grau de jurisdição, a citada lei não excepcionava ainda qualquer hipótese que pudesse ser decretada antes da constituição regular do crédito. Tais hipóteses excepcionais somente vieram a existir com a edição da Lei 9538, que a gente vai ver daqui a pouco.
Todavia, aqui, desse ponto, no caso concreto, é fato incontroverso que os créditos tributários já haviam sido regularmente constituídos quando do requerimento da medida cautelar fiscal, sendo cabível, por isso, o decreto de indisponibilidade dos bens dos sócios gerentes da empresa devedora, assim como dos bens que, após a lavratura dos autos de infração, foram transferidos por esses sócios a outra empresa. Consoante doutrina do eminente ministro José Delgado, ao precedente do tribunal, há entre os pressupostos enumerados um que é básico, a prova da constituição do crédito fiscal. Para eu ajuizar a medida cautelar, tem que ter nos termos do artigo 1º, prova de constituição deste crédito. O inciso 1 do artigo 3º da Lei 8397 não exige constituição definitiva do crédito fiscal. Exige apenas que ele encontre-se constituído. Por crédito tributário constituído, deve ser entendido aquele materializado pela via do lançamento. A respeito do momento em que o crédito tributário deve ser considerado para o devedor como constituído, há de ser lembrado que, por orientação jurisprudencial, este momento é fixado quando da lavratura do auto de infração comunicado ao contribuinte, a notificação como condição de eficácia e validade do auto. Vamos ver agora o precedente do STJ. E aí há vários outros precedentes no mesmo sentido, vou pular isso. Em sentido contrário. Tributário, medida cautelar fiscal, improcedência, requisitos legais, responsabilidade solidária e indisponibilidade. Item 1, é só isso que eu quero que você veja. Improcedente a medida cautelar fiscal contra contribuinte que está ainda a discutir na instância administrativa, pela via recursal, o valor tributário que se lhe exige. Quando ele diz improcedente a medida cautelar fiscal em relação a um débito de um contribuinte que ainda está discutindo essa exigência na instância administrativa, o que ele está dizendo aqui indiretamente, só não disse isso de forma clara, é que ele entende que o pressuposto para o ajuizamento da medida cautelar fiscal não é a mera constituição do crédito, mas sim a sua constituição definitiva. Então veja, que a despeito da literalidade do artigo 1º, estabelecer como requisito a constituição do crédito, e desse requisito da Constituição, sob a minha ótica, ser ratificado pelo artigo 11, que diz que então, quando houver a constituição definitiva, eu agora tenho um prazo de 60 dias, sendo a medida cautelar preparatória, para promover o ajuizamento da ação principal, que é a execução fiscal, que significa então que eu podia ter ajuizado a medida cautelar fiscal antes. Embora os tribunais regionais federais, de forma majoritária, caminhem no sentido de entender que o requisito necessário para o ajuizamento da medida cautelar é de fato a mera constituição, você encontra no STJ precedentes em ambos os sentidos. Você encontra precedentes que dizem que nos termos do que a lei de medida cautelar fiscal estabelece é apenas a Constituição que é requisito necessário. Você encontra precedentes condicionando ou exigindo como condição para esse ajuizamento dessa medida cautelar fiscal o esgotamento da instância administrativa. Talvez por uma ideia de que é com esse esgotamento dessa instância administrativa que eu passo a ter a devida certeza acerca da existência daquele crédito. E que então, na medida em que eu vou indisponibilizar patrimônio do sujeito passivo, o que gera gravame, ônus muitas vezes demasiado a esse sujeito passivo, seria razoável exigir como condição para a decretação dessa indisponibilidade uma relativa certeza, que me seria dada ou pelo transcurso, ou pelo esgotamento desse debate administrativo acerca da legalidade e da manutenção daquela determinada cobrança tributária. Tá? Foi. Mas se eu tentar entender primeiro, no 11º, isso, dá a ideia de que não precisa da Constituição definitiva. Isso, exatamente. O que eu defendi aqui é isso, de que se você ler o artigo 1º ele fala, é possível ajuizar a medida cautelar fiscal desde que haja constituição do crédito. Aí você vai para o 11º, para o artigo 11, na verdade, e ele diz, sendo a medida cautelar fiscal preparatória, ou seja, ajuizada antes da efetiva existência da execução fiscal, quando houver a constituição definitiva do crédito, ou seja, o final do processo administrativo fiscal, você agora vai ter 60 dias para promover o ajuizamento da ação principal, que é a execução fiscal. Se eu vou ter 60 dias para promover o ajuizamento da ação principal,
Quando da Constituição definitiva, e se ele está dizendo que a medida cautelar fiscal era preparatória, o lógico é que eu ajuizei a medida cautelar fiscal quando havia Constituição, mas ainda não Constituição definitiva daquele crédito. E que a Constituição definitiva me dá, então, um marco temporal a partir do qual corre contra mim o prazo para promover o ajuizamento da ação principal, que é a ação de execução fiscal. Percebe? Então, pela interpretação da lógica do artigo 1º com o artigo 11, pelo menos para mim, fica claro que o requisito exigido pela Lei 8397 é a existência de lançamento. Tratando aqui de crédito, por exemplo, submetido a lançamento de ofício. Porque se eu estou diante, por exemplo, de um crédito submetido a lançamento por homologação, pode ser a existência de confissão pelo sujeito passivo através da entrega daquela determinada declaração correlata. Tá? Isso é reforçado. E é esse o entendimento majoritário dos tribunais regionais. Se você vai, por exemplo, para o site do TRF da 5ª Região, você vai encontrar inúmeros precedentes que dizem que eu posso ajuizar a medida cautelar fiscal e havendo apenas constituição do crédito. O que eu estou querendo lhe mostrar é que, embora a jurisprudência majoritária, amplamente majoritária dos tribunais regionais, seja nessa linha, no STJ você encontra precedentes nessa linha, mas também encontra precedentes, embora não majoritários, que estabelecem a necessidade como uma condição para o ajuizamento dessa medida cautelar de que eu tenha não apenas a Constituição, mas a efetiva Constituição definitiva. Talvez para gerar esse mecanismo de certeza, fazendo uma correlação de razoabilidade com a consequência da medida cautelar fiscal, que é a decretação da indisponibilidade do patrimônio do devedor. Tá? Essa necessidade de que eu tenha mera Constituição, ela termina sendo ratificada pelo artigo 3º. Mera Constituição e não Constituição definitiva. Ela termina sendo ratificada pelo artigo 3º da lei, que a gente vai ver agora, que ele diz o seguinte. Veja.